Olá, como vai? Aqui é Fausto Zambuja Machado. Hoje eu não vou falar de nenhum tema médico, eu vou falar de um livro que eu gostei muito de ler. Esse aqui chama A Sagração da Primavera, Primeira Guerra Mundial e o Nascimento da Modernidade. E muito interessante desse livro é que ele faz um paralelo da cultura da época, das artes, da pintura, da tecnologia, da indústria, do comércio, dos novos meios de produção ali, e ele faz um paralelo com a guerra e a indústria da guerra. E a Sagração da Primavera é uma peça, o autor dela é Stravinsky, e fala basicamente do que? É uma jovem, é uma peça pagã que mostra uma jovem sendo sacrificada para o nascer da primavera. Isso representando também o que? A morte de milhões de soldados de todos os países envolvidos na guerra, seja ali da Entente ou da Aliança. Então, mostrando o sacrifício, vamos dizer assim, o genocídio, para criar o mundo moderno e o mundo que a gente conhece hoje. Muito do que a gente conhece hoje é herança daquela época, e a gente vai ver que foi algo estruturado e foi algo buscado. É isso que a gente quer passar para vocês. Então, o sacrifício dessa jovem e o que essa peça queria mostrar? Essa peça foi, vamos dizer assim, mostrada em vários teatros, mas o que foi muito marcante é a estreia dela, desse balé russo, onde um dos seus expoentes dançarino foi Nijinsky, né? Foi mostrar o que? Uma ruptura de padrões. Então, tudo que era baseado no clássico, no belo, em demonstrar com precisão a realidade, o Stravinsky ele quis mostrar algo interior e voltado para a pessoa, e voltado o quê? Para as sensações, para os sentimentos. E essa obra também veio, vamos dizer assim, romper com o que era da era renascentista, da era clássica, que era o quê? A busca do belo, da virtude, de se aproximar do divino. Então ele quis romper e mostrar que o que importa é a sensação pessoal, as emoções, a narrativa, e como se fosse um hino para a liberdade, vamos dizer assim. Então, um dos pontos chaves da peça, por exemplo, era a hipersexualização. Para a época foi, vamos dizer assim, um grande choque, porque era uma peça que os dançarinos vestiam roupas coladas, né? E vamos dizer que tinha até cenas lembrando atos eróticos, enfim. Então isso chocou muito a época para quem estava acostumado com as épocas clássicas, músicas precisas, voltadas para Deus e para o divino, e vem essa questão de provocação. Então, essa peça ali no Teatro de Champs-Élysées foi um grande acontecimento, onde as opiniões deve ter desde as vaias homéricas até as palmas absurdas, né? Ou seja, o público ali ficou estarrecido porque foi algo nunca visto, né? Então, assim, em si foi uma peça polêmica. E eu só queria mostrar que no teatro, por exemplo, de Champs-Élysées, a temática da cultura também mudou. Se antigamente as igrejas eram feitas em pedra, em madeira e barro, com o pé direito alto, tudo voltado para o divino, né? E tudo muito bem ornamentado, levando a beleza, o teatro de Champs-Élysées era algo muito reto, né? Mostrando a simplicidade, a economia, vamos dizer assim, e a presença de novos materiais, principalmente o que? O aço e o cimento, e com cores mais, vamos dizer assim, chapadas, né? Uma cor única, sem muito ornamento. É falado lá um dos arquitetos da época que ornamento é desperdício. Então, assim,
interessante falar que o teatro ali, na feitura dele, foi financiado pelos grandes grupos de financistas da época, né? Que são a família Morgan, a família Bilderberg e a família Rothschild, que são grandes, vamos dizer assim, oligarcas da época, né? E que até hoje está aí, né? Essas famílias são famílias tradicionais, e que perpassam de herança de pai para filho o conhecimento e a riqueza. E a gente sabe que hoje essas famílias concentram aí a grande parte do poder financeiro no mundo, né? Então, esse é o contexto, né? Parece até às vezes de forma proposital mudar a cultura das pessoas. Tudo que era antigo era desprezado, hoje era tudo tudo a questão da rapidez, né? De levar novas sensações. Por exemplo, no teatro mostrar resistência, né? Economia, também mostrar uma certa frieza. Por exemplo, os materiais eram de mármore, né? E não tinha as pinturas. Interessante, vamos falar de pintura. Mesma coisa, tudo que era belo, por exemplo, vamos dizer assim, a concorrência entre os artistas era para mostrar quem traduzia com melhor perfeição a realidade. Então, nas pinturas se mostrava cada grupo muscular, por exemplo, numa anatomia humana, cada grupo muscular era mostrado com detalhe, cada textura, às vezes até da pele, um vaso era mostrado com precisão, seja na escultura, na pintura. E foi mudado para quê? Para algo interior, uma sensação. Então, se floreou nessa época da guerra muito o dadaísmo, que é a presença do nada, coisas sem perspectiva, que não queria passar ensinamento nenhum, não queria mostrar nada, simplesmente quer romper padrões, a revolução por si só. E a guerra foi isso, né? O que o livro quer mostrar é que a guerra foi um pouco disso. Como a população foi moldada ali, primeiro na cultura e depois pela própria guerra. A guerra fez essa mudança nas pessoas e foi gerado neles o que? O modernismo. Por exemplo, a deixar de lado Deus e valorizar o que? A liberdade do homem, né? Tanto é que hoje os países da Europa são dos países mais frios em questão de religiosidade. Eles não buscam mais a Deus, eles são muito pragmáticos, diretos, a ode ao trabalho, ser utilitarista e direto, né? E, enfim, eu só queria mostrar primeiramente isso, como que a cultura influenciou, e esse era o clima, e como foi gerado todas as, vamos dizer assim, as correntes do saber que explicam hoje o mundo moderno. No próximo vídeo eu quero falar qual era mais ou menos a situação dos países que foram envolvidos na guerra, e para saber o contexto e como cada um estava inserido na Europa, tá bom? A gente se vê lá, na parte 2.